Bom dia, queridos. Boa tarde, boa noite. Professor ao seu tote, ao seu dispor. Hoje nós queremos diferenciar legal o que é equilíbrio molecular e o que seja equilíbrio iônico. Ora, simples. Equilíbrio molecular é o equilíbrio estabelecido através de moléculas. Moléculas corresponde à união dos átomos, normalmente, nesse caso, através de ligação covalente. O monóxido de carbono, o oxigênio e o dióxido de carbono. Claro, é necessário, fundamental, o balanceamento da equação. Então, não perca esse pequeno detalhe. A quantidade de carbonos 1 vai me trazer inconveniente para o oxigênio. Eu teria que colocar meio. Para não colocar meio, vou já multiplicar por 2. Aí eu tenho uma quantidade inteira de oxigênio, duas quantidades de monóxido e duas de dióxido. Então, beleza. A equação está balanceada. E o que significam essas duas flechas? Significa que os reagentes, numa velocidade muito grande no começo, vai produzir CO2. A velocidade vai diminuindo, enquanto que o CO2, ao ser produzido, vai produzir monóxido e oxigênio, numa velocidade que vai cada vez aumentando, tornando igual a velocidade da esquerda para a direita. Se a velocidade da esquerda para a direita e a da direita para a esquerda forem iguais, chegará um momento que a quantidade de dióxido deixa de crescer ou de decrescer. E a quantidade de monóxido e oxigênio também. Quer dizer, ficam constantes. Se as concentrações ficam constantes, estabelece-se a constante desta concentração, indicada pela letra K de constante e C de concentração. Seguindo duas normas. A norma primeira é de colocar os produtos na equação, os produtos da reação direta no numerador e os reagentes no denominador, colocando a quantidade entre colchete, porque esse colchete, na química, significa concentração. É a quantidade da substância naquele volume da solução. Então, eu terei a concentração de CO2, ele que é produto em cima, com o segundo detalhe, o seu coeficiente na equação balanceada será justamente o expoente dessa concentração. Como não tem mais ninguém à direita, sobrou apenas ele. E no denominador, os que estão à esquerda da reação direta, que corresponde ao CO e ao O2. Com o detalhe de que a expressão desta substância será dada na sua concentração molar. Por isso, a necessidade do colchete, que é a sua indicação. E a necessidade do expoente 2, que corresponde ao seu coeficiente. O segundo participante é o oxigênio, que estará com o coeficiente 1. Temos então aí a constante em termos de concentração de um equilíbrio molecular. Como os participantes desse equilíbrio são gases, podemos expressar esse equilíbrio molecular através da sua constante em termos de pressão parcial. Porque esses três gases estarão em movimento, colidindo contra as paredes, efetuando a pressão. E cada qual efetua a sua parte de pressão. É a pressão parcial. A constante em termos de pressão parcial segue as mesmas normas. Em cima, coloco a pressão parcial exercida pelo integrante da direita e embaixo os integrantes da reação como reagente da reação direta. Sempre indicados pela quantidade como expoente. Então eu vou colocar a pressão parcial do CO2 elevado ao expoente 2.
sobre a pressão parcial do monóxido com expoente 2 e a pressão parcial do oxigênio. Posso então determinar assim, matematicamente, um valor. O valor de suas pressões aplicadas na fórmula vai me dar um quantum. A quantidade vai ser o lado matemático que vai entrar no nosso equilíbrio. Claro, só o gás apresenta pressão parcial. Os líquidos e os sólidos não estão em movimento a ponto de bater contra a parede. Portanto, se houver alguém que não seja gás, ele será excluído da expressão. Que vai então aparecer no segundo exemplo. O zinco com cloreto de hidrogênio dentro da água, então em forma de solução, vai produzir cloreto de zinco e gás hidrogênio. Claro, como sempre, a primeira ideia é o balanceamento. E, por tentativas, estamos vendo que um 2 ali faz muito bem. Acerta o cloro, acerta o H e o zinco já está estabelecido. Se nós, nesse equilíbrio de moléculas, portanto, equilíbrio molecular, reagente dando produto, produto dando reagente, se quisermos a expressão da constante de concentração e a expressão em termos de constante de pressão, teremos o quê? Primeiramente, se o colchete é mol por litro, a primeira providência é eliminar quem não seja parte de uma solução. Solução é uma mistura homogênea na qual o disperso está fragmentado suficientemente de desaparecer na solução, de estar de forma homogênea. O sólido não se fragmentou, então ele não é uma solução, ele cai fora da expressão. Temos então que afirmar que vale tudo, aquoso, gasoso, menos a situação sólida, porque não apresenta concentração. Teremos então a concentração do cloreto de zinco, na sua expressão elevado a 1, a expressão da concentração do hidrogênio, dividido pela concentração do HCl, sendo que esse com expoente 2. E se a pergunta for sobre a constante em termos de pressão parcial, só exercida por gás, teremos que traduzir a constante em termos de pressão parcial pela pressão parcial do hidrogênio, porque ele é o único integrante do equilíbrio que está na forma de gás. Então, o valor numérico da constante de pressão será o mesmo valor da sua pressão parcial. Beleza? De equilíbrio molecular, que pode então ser expresso em termos de constante em concentração, que é mol por litro, em termos de pressão parcial, normalmente em atmosferas. Vamos agora para o equilíbrio iônico. O que será equilíbrio iônico? Meu querido, iônico é toda vez que eu verificar num equilíbrio a presença de íons. A presença de cátion, a presença de ânion, determina que o equilíbrio seja iônico. Mas, pela importância que isso tem e que virá para as próximas aulas, merece um comentário bem lento, bem detalhado. O cloreto de hidrogênio é um gás que, dentro d'água, como vimos, se ioniza. O cloreto de hidrogênio não tem íons, ele produz os íons dentro da água. Então a água, sem ela, não haverá íons, não haverá ionização. Mas podemos expressar por H+, e por C-. Levando a sério, a água, o que ela faz? Ela simplesmente baixa as ordens? Não, a água participa do processo. E como? A água, lembrando a sua estrutura angular,
com ângulo de 104 graus e meio, lembrando principalmente que o oxigênio, por ter 6 elétrons, fazendo 2 ligações, completa o seu octeto, ainda mantém 2 pares disponíveis. Par disponível à disposição de quem precisar. Disponível. E aqui nós temos uma molécula, que é uma molécula de cloreto de hidrogênio, e que apresenta uma diferença de eletronegatividade alta. O elemento cloro puxa o elétron com uma eletronegatividade 3.0 e o hidrogênio puxa com uma eletronegatividade de 2.1. Então, na diferença de 0.9, o elétron está mais para o lado do cloro, até que aparece a água. A água aparece oferecendo elétron para quem quiser. E o hidrogênio, que está mal casado, ele sai da ligação com o cloro e com o nome poderoso. Com que nome? Com o nome de próton, porque ele estará perdendo o seu elétron. Com o nome de próton, ele vai chegar e chegou! Quando este H+ vier para essa posição, eu terei então uma ligação dativa, uma ligação covalente na forma de dativa que vai se colocar entre a água e o próton que chegou. Então, o próton, ao chegar para esta posição, cria um íon maior. Continua sendo um cátion. O mesmo cátion H está aí, só que agora está explicado. Na verdade, esse grupão chamado cátion hidrônio ou hidroxônio nada mais é do que a água tendo aboletado o próton que chegou. A água aboletou o próton e ficou então H3O+. Com o cloro, a situação é, pela sua excessiva eletronegatividade, ele acaba puxando o elétron e se torna negativo. Então, aquele cátion H e aquele ânion Cl estão agora bem explicados. Mas convenhamos, nós nem sempre utilizaremos H3O+, utilizaremos H+, simples. Porém, como nós temos aqui indicação de 2 flechas, temos equilíbrio. Então a velocidade para produzir o cátion hidrônio é alta no começo, depois a velocidade vai baixando. Por quê? Na medida em que vai havendo o próton H+, haverá o retorno. Então, a velocidade vai baixando e a velocidade vai aumentando. Quando a velocidade para a direita ficar igual à velocidade para a esquerda, atinge o equilíbrio. Então, numa certa temperatura, nós vamos ter a constante desta quantidade. Esta quantidade fica constante, tudo fica constante. Ora, se a concentração fica constante, podemos estabelecer a constante dessa concentração. E a constante dessa concentração, Kc, continua sendo, pelas regras do jogo, quem está à direita em cima e quem está à direita será, por enquanto, H3O+, Cl-, sobre quem está à esquerda, que é o HCl e o H2O. Bom, agora, meu querido, temos que fazer uma pausa para raciocinar. O que é o H3O+? É a água que aboletou o próton. O que é o Cl-? É o ânion provocado pela excessiva eletronegatividade recolhendo o elétron do H. O que é o HCl? Foi a substância que foi colocada dentro d'água. E o que é a água? Ora, água é o solvente. Para calcular a concentração, não é a quantidade de soluto dividido pelo volume da solução? Ora, meu jovem, a água está mal colocada. Por que a água está mal colocada? Porque medir a concentração da água, soluto sobre solvente, se ela é um solvente, não dá.
Portanto, nós teremos que fazer um acerto. Este K está mal escrito. Ao invés de eu colocar o numerador, que vai continuar a ser tanto o H3 ou mais quanto o Cl-, ao invés de eu colocar água no denominador, eu vou colocar apenas HCl. O fato de eu eliminar a água é dentro do raciocínio de que a água ela é com concentração constante, ela nunca vai mudar. A eliminação da água torna o Kc, torna o Ki. O que é o Ki? O Ki é igualzinho ao Kc sem água. Se na expressão do Kc tu retirar a água, chama-se agora constante de ionização, porque aqui eu tenho equilíbrio iônico. E quando que eu tenho equilíbrio iônico? Eu tenho equilíbrio iônico quando eu tenha íons. E toda vez que eu tenho equilíbrio iônico, eu vou chamar a constante não de C, eu vou chamar a constante de I. E, especificamente, como se trata de ácido, esta constante pode também ser dita Ka. Ka de ácido. Se eu estivesse trabalhando com uma base, hidróxido de sódio, por exemplo, o Ki seria chamado Kb. Então, o tal do Ka, o tal do Kb, nada mais é do que o Ki, que nada mais é do que o Kc, que nada mais é do que produto em cima da gente embaixo com expoente correspondente aos seus coeficientes. Mas a vantagem de entrar nesse assunto é matematizar, é quantificar. Por exemplo, eu tenho aqui uma lista de ácidos. O ácido sulfídrico, aquele do PUM. O PUM tem metano, tem CO2 e tem o H2S, que tem o odor pútrido. O ácido sulfídrico é forte ou é fraco? Calma aí. Debaixo dos lençóis. Se ele fosse forte, tu estava morto, cara. O ácido sulfídrico tem que ser muito fraco. Mas como é que eu sei que ele é fraco? Medindo a constante de ionização. Maior concentração hidrogeniônica, mais forte é o ácido, maior o Ki. Quanto maior for o Ki, mais forte. Quanto menor, percebe que é 10 a menos 7? 10 a menos 7, como é a menor expressão do Ki, revela que ele é o mais fraco. Calma aí. Por que é mais forte? Porque, meu querido, o Ki não vai ter no numerador a quantidade de H mais não sei quem sobre não sei quem. Esta é a forma prática do Ki. Não vai ter o H3, que eu traduzo por H, no meu caso, por Cl e por HCl, que na prática o que vale mesmo é o H. Quanto mais forte for o ácido, eu tenho a força. Quando é que eu tenho a força? Quando eu trabalho, quando eu ajo, quando eu faço com eficiência. A eficiência traduz-se por força. Quem produz muito H é muito alto numerador. Grande numerador, grande quociente. O quociente Ki está em função do H. Querido, a constante de ionização está em função da concentração hidrogeniônica. São diretamente proporcionais. Logo, maior quantidade de cátions H+, quer dizer, mais eficiente for o ácido, maior será a sua constante de ionização. Logo, maior concentração hidrogeniônica, mais forte é o ácido, traduzido por um maior constante de ionização. Então, fica calmo. Nos vestibulares, esses números, claro que serão fornecidos. Você não vai ficar decorando o número.
O ácido sulfídrico, realmente, na consideração, na comparação com o ácido nitroso, o ácido carbônico, o ácido acético, que é fraco, e o fenol. Olha que interessante. O fenol nem cara de ácido tem, porque os ácidos orgânicos têm uma estrutura, COOH. Todos são ácidos fraquíssimos. Fraco. Olha as potências. Tudo potência negativa. Agora, entre os fracos, qual é o mais fraco? É o ácido sulfídrico, porque apresenta uma constante de ionização menor. Se a constante de ionização for menor, é porque ele produz pouco H+ em solução. O mais fraco é o sulfídrico e, pasmem, o mais forte da lista é aquele que nem cara de ácido tem. É o fenol. Apresenta o anel aromático e um grupo OH. Este H, em solução aquosa, se ioniza e produz uma quantidade de H3 ou mais, ou apenas de H, se você quiser, uma quantidade maior. Olha a potência de 10. A potência é 10 a menos 5 e o número da frente é 6,6. O mais fraco e o mais forte, graças à constante de ionização. Tote ao seu dispor.